Bem, pessoal, gostaria de agradecer o convite da Virbac e do VetSmart para estar aqui falando com vocês. É um prazer enorme. Estar falando um ano depois da chegada do Ciclavance no nosso mercado. É um prazer enorme porque foi um projeto que a gente fez desde a sua raiz, desde o seu início, da implantação, aprovação no Ministério. Então, eu participei ativamente de todas as fases, né? E eu fico muito feliz de estar com esse produto no mercado, uma ciclosporina que a gente chama de ciclosporina de alta performance. E essa ciclosporina realmente está fazendo o seu papel dentro de uma gama de produtos que a gente tem no nosso portfólio de tratamento de cães com dermatite alérgica. Uma breve revisão, né? O que sabemos e o que confirmamos, né? Nós sabemos e confirmamos que a ciclosporina é uma molécula que tem um mecanismo de ação bem amplo, e essa ciclosporina ela inibe muitas substâncias, principalmente começando pela inibição de interleucina 2, o que vai fazer uma série de ações secundárias. A ciclosporina inibe o recrutamento e ativação de eosinófilo, produção de citocinas pelos queratinócitos, inibe a função de célula de Langerhans, a degranulação de mastócito, né? Não tem efeito na hematopoese, efeito negativo, então isso é uma grande vantagem da ciclosporina. Quando a gente fez o nosso trabalho, né, e aqui está escrito redução do produto, é redução do prurido, aqui é a escala do prurido, ela mostrou-se tão efetiva quanto o corticoide. O corticoide está aqui em vermelho e a ciclosporina, no caso, o Ciclavance, e tem diferença eu falar ciclosporina e Ciclavance em azul. O score lesional caminhou muito parecido. Então, o nosso controle positivo era o corticoide e tudo andou de uma maneira muito parecida, o que foi realmente bastante impressionante para a gente que estava conduzindo o estudo. A diferença está aqui. O Ciclavance é uma microemulsão, tem biodisponibilidade de 45%, enquanto os produtos em base óleo, genéricos, humanos ou, mais ainda, os manipulados, têm biodisponibilidade da metade, ou menos da metade. Ou seja, de cada 100 miligramas que você dá, você aproveita praticamente metade com o Ciclavance. E você aproveita 20% com o manipulado da vida. Isso quer dizer o quê? Que o resultado clínico é diferente, por isso muita gente, quando chegou o Ciclavance, falava, a ciclosporina mais ou menos, e a gente tem pacientes que respondem muito bem. Eu vou falar um pouquinho como eu lido com a ciclosporina, né? Porque não é porque eu estou aqui a convite da Virbac, não é porque eu estou aqui a convite de um aniversário de um ano do produto no mercado, que eu vou falar que é a 8ª maravilha do mundo e só ela funciona, né? Não é assim. Eu vou mostrar para vocês até como eu conduzo os meus casos. A embalagem é essa que vocês conhecem. Eu quero chamar a atenção principalmente para esse detalhe, né? Solução oral para cães. Daqui a pouco nós vamos discutir bastante isso. 100 mg por ml. Na dose de 5 mg por quilo é 0,05 ml por quilo. Então, um cachorro de 10 quilos ele toma meio ml. Então é bem bacana porque o produto rende bastante. Temos embalagens de 15, de 30 e de 50 ml. Então isso é muito interessante quando a gente vai falar de comparativo de preço, que eu obviamente não vou entrar nessa seara. Quando eu fiz os comparativos, o que foi muito bacana também é que quando você faz o corticoide, agora as cores se inverteram, o azul é corticoide e o vermelho é o Ciclavance, né? O peso dos animais em média com Ciclavance eram maiores no começo, mais pesados, eram animais, a média de peso era maior, e eles perderam peso durante o estudo. E a gente sabe que com o corticoide se ganha peso, né? Ponto para o Ciclavance. Quando a gente fala de triglicéride, quem estava com Ciclavance tinha triglicéride até mais alto e foi baixando, porque provavelmente já vinham de outros tratamentos. E no caso do corticoide aumentou muito, ponto para o Ciclavance. A mesma situação com a glicose. Nenhum dos dois ultrapassou o limite, mas o Ciclavance, que está aqui representado em vermelho, ele foi caindo, enquanto que o corticoide foi subindo, né? Muito próximo do limite superior, bem limítrofe.
ou seja, isso é um risco de diabetes. Vale ressaltar que na bula fala para tomar cuidado com cães diabéticos, porque em um grupo de Westies, onde ele foi testado na Europa, a glicemia subiu, nunca ultrapassando o limite superior do laboratório. No nosso caso aqui, a glicemia caiu, e caiu bastante. Então, se manteve, caiu do dia 1 ao dia 29 e depois se manteve estável. Já no caso do corticoide, subiu de 107 em média para 122. Então, a gente não viu isso e a gente tem falado muito com o grupo que trabalha com endocrinologia. Às vezes eu divido pacientes com pessoas que trabalham exclusivamente com endocrinologia, onde tem animais com hiperadreno ou diabéticos, ou com hiperadreno e diabetes, e eu falo, posso usar ciclosporina? Posso usar ciclavance? Pode usar ciclavance, tá? Então não é uma coisa que, a despeito de estar na bula, a gente não vê muito isso na vida cotidiana. O que eu conheço de efeito colateral e pude comprovar também com o ciclavance: vômito, numa porcentagem pequena de pacientes, diarreia, eu diria 10% dos animais, né? Aqui no nosso trabalho 7%, 9% de vômito, 7% de diarreia, vômito mais diarreia, menos de 4,5%, hematoquesia 2%. Quando eu comparo com o corticoide, ganho de peso em 40%, vômito em 4%, metade praticamente, poliúria polidipsia em 45% e outros sintomas em 6,6%, né? Na prednisolona, aumento de fosfatase, glicose e triglicérides, no ciclavance nada. Que outras coisas a gente vê? Já viu com o ciclavance? Já. Cistite? Nunca vi. Hiperplasia de gengiva? Já. Hirsutismo? Já, que é excesso de crescimento de pelo. Papilomatose, por enquanto não, mas a gente sabe que sim, pode dar. E isso tudo abaixo de 10% dos pacientes. Portanto, poucos efeitos colaterais. O vômito não é um sintoma que me faz parar, a não ser que seja um vômito profuso, contínuo. Vomitou 1, 2 vezes na semana, a gente vai... o ideal é que se dê em jejum, mas a gente pode misturar com alimento para sair fora do vômito. E a gente tem um resultado bastante interessante. Ou seja, um medicamento que tem poucos efeitos colaterais. Muito menos que o corticoide, um pouco mais do que o clacitinib, mas muito menos que o corticoide. Então, isso é uma coisa que também nos faz decidir por um caminho ou por outro. A grande indicação é para pacientes alérgicos, e os nossos pacientes alérgicos, eles chegam nessa situação, com BOG, MOG, que significa Bacterial Overgrowth, Malassezia Overgrowth, que é sobrecrescimento de malacésia de bactéria, hiperqueratose, hiperpigmentação, né? Um odor desagradável, pelame untuoso, pele untuosa. Eles chegam para a gente num estado bem ruim, e quando a gente faz citologia a gente vê essa situação, cocos em excesso, malacésia em excesso, né? Tem cão que só tem cocos, tem cão que só tem malacésia, mas a maioria, na minha experiência, alérgicos tem os dois, e isso deve ser controlado. Hoje nós não vamos falar de shampoo, nós vamos falar de terapia sistêmica, mas resumidamente nesses animais o shampoo tem que ser antisséptico, e o que eu mais gosto de usar nesse caso é o Sebolytic. O que eu faço com esses caras crônicos? Eu posso usar terapias-alvo mais restritas, né? Eu posso usar o quê? Então, os americanos dizem que você tem que resetar o paciente, né? É tipo um telefone está dando problema, você vai lá, apaga tudo, começa tudo de novo. Então, o que é resetar o paciente? É controlar as infecções, é controlar o prurido, e existem muitas interleucinas e substâncias causando problema nesse momento, né? Nós vamos reiniciar, resetar a pele, corrigir a barreira cutânea já nessa fase, talvez um pouquinho depois. Então, eu pego um bicho cheio de infecção, fedido, untuoso, ele tem, eu diria que dezenas, quem sabe centenas de substâncias agindo ao mesmo tempo, né? Interleucinas, quimiocinas, histamina, tromboxano, leucotrieno, tem tudo para tudo quanto é lado. Como que eu breco isso? Como que eu reseto esse paciente, né? E aí, o que eu faço depois de resetar esse paciente? Então, ele sai do crônico, a gente faz um processo de reversão até chegar no reset, reiniciar, vamos começar de novo. Agora a pele voltou
ainda com pontos de inflamação, mas a pele voltou num patamar muito mais interessante. Como que eu faço depois de resetar, né? Depois de resetar, ou se ele não chega crônico, se ele chega sem infecções, se ele chega bonitinho assim, todo eritematoso, mas ele não tem infecção, não tem aquilo, agora eu vou corrigir a barreira cutânea. E agora eu tenho menos interleucinas agindo. Então, nas duas situações, eu tenho que pensar o que eu posso fazer, que ferramentas que eu tenho para tratar esse cara, né? Eu tenho basicamente 4 ferramentas. Percebam que eu nem coloquei anti-histamínico, porque realmente nesses pacientes alérgicos é bem fraco o efeito dos anti-histamínicos. Então eu tenho 4 ferramentas, que são os famosos e maravilhosos corticoides, que dão tiro para todo lado, não tem absolutamente nada de alvo, tem muito efeito anti-inflamatório, antipruriginoso, efeito na degranulação de mastócito, efeito na circulação, mais um monte de efeito colateral, né? Então eu coloco aqui muito efeito no prurido, muito efeito na inflamação, muito barato, mas muito efeito colateral. A ciclosporina, estou falando do Ciclavance, já que estou falando de coisas que funcionam, por isso que aqui eu deixei brevemente os nomes comerciais. A ciclosporina tem bastante alvo, também dá bastante tiro, controla muito bem o prurido e muito a inflamação. Mas a ciclosporina tem um pouquinho mais de efeito colateral do que os seus parceiros, não é mais barato, é caro. Efeito colateral, pouquinho. Vômito, diarreia. O oclacitinib tem 3 ou 4 alvos, interleucina 4, 13, 31 e 6. Tem um bom efeito no prurido, não tão bom quanto os outros, e tem um bom efeito inflamatório, mas muito inferior aos outros 2. É caro e tem poucos efeitos colaterais. O Lockvetimab é caro, não tem efeito colateral, mas inibe apenas a interleucina 31. Tem um bom efeito no prurido, mas não tem efeito anti-inflamatório. Ronaldo, então o Lockvetimab é ruim. Você está louco, você está louco. Eu sempre digo assim, você vai trocar um pneu de um carro, você precisa de uma chave de roda, de um macaco e de um pneu step. Não adianta você pegar o step e tentar botar em cima do outro. Você tem que tirar o pneu furado. Mas para você tirar o pneu furado, você tem que desparafusar. Mas se você tirar o pneu, você tem que levantar o carro. E agora? Se você levantar o carro e tentar desparafusar o pneu, você não solta o pneu. Então, a chave de roda é a primeira ferramenta. Você solta o pneu. Sem deixar ele cair, senão o carro cai no chão. Você alivia a pressão do parafuso. Aí você sobe o macaco, solta o pneu de novo com a chave de roda. Tira o pneu. Põe um step. Põe os parafusos. Aperta até o limite que der. Desce o carro no chão, aperta com força. Se você usar o macaco e não soltar a roda, se você soltar a roda e não usar o macaco, o carro cai no chão. Então, assim, para eu trocar o pneu, eu preciso do macaco. Precisa, mas só com o macaco você não troca. Para eu trocar o pneu, eu preciso de chave de roda. Precisa, mas se você não tiver o macaco, você não troca. Então, assim, é o mesmo raciocínio. As empresas, obviamente, são concorrentes e a gente que fica na clínica está tranquilo, está favorável. Graças a Deus. Tomara que chegue mais 10 anticorpos monoclonais, mais 10 substâncias para a gente trabalhar e dar mais conforto para os nossos pacientes. Esse é o mote, essa é a ideia. Tá? Então, qual é a sequência que eu devo fazer? Pós-reset, o que é mais rápido? O que eu espero de cada fármaco? Né? O Ciclavance, olha o que ele tem de efeito, né? Nas células T, todas essas interleucinas, 4, 5, 6, 8, 13, então ele inibe todas as interleucinas que o oclacitinib inibe, mas as células B, então ele inibe formação de anticorpos, ele inibe as células apresentadoras de antígeno, os basófilos, eosinófilos, células endoteliais, os queratinócitos, os mastócitos. É espetacular, grande ação. Defeito, demora 20 dias para começar a agir. Defeito, um pouquinho mais de vômito, um pouquinho mais de diarreia. E o tal do efeito oncológico. Por quê? É uma regra do FDA americano.
Toda vez que eu tenho um fármaco imunomodulador, eu ponho lá, não usar em pacientes com câncer. No Brasil, que é o país dos veterinários TikTokers, tá lá. Apoquel causa câncer. Não causa. Ele não pode ser usado num paciente com câncer. Mas os estudos eu falei há pouco, os estudos de ciclavance a longo prazo dizem que você não tem problema em provocar câncer. Mas, como ele é um imunomodulador e numa dose alta imunossupressor, ele não é indicado para pacientes com câncer. Qual outra ferramenta que eu tenho? O oclacitinib, inibe interleucina 4, 6, 3 e 31. Muito menos substâncias. Muito menos substâncias. Compara, muito menos substâncias. Né? Então ele é ruim. Não, ele não é. Você tirou da crise com o ciclavance, você pode até depois tentar migrar para o oclacitinib. Mas não é assim a vida real. Eu vou contar como que é. 70% dos animais melhoram mais do que 50% do prurido. Ou seja, não é que 70% dos animais param de se coçar. 70% dos animais melhoram mais do que 50% do prurido. É uma sensação, tá ótimo, tá ótimo. Mas às vezes o proprietário fala, eu quero que ele pare de coçar. Ele não para 100%. X%, cada um fala um número, eu diria para vocês que na minha rotina 10, 20% dos pacientes precisam do fármaco a cada 12 horas. Os efeitos colaterais são mais brandos, mas também existem. Tem cachorro que emagrece, tem cachorro que engorda, muito pouco, menos de 10%. Alguns animais têm diarreia, sim, muito menos que o grupo de ciclavance, mas tem, e poucos com vômito, mas existe também. E o tal do efeito oncológico é o mesmo. Você vai pegar a bula do oclacitinib, está dizendo lá, não usar em paciente com câncer. Então ele causa câncer? Não, ele não causa câncer. Tudo bem? É o mesmo raciocínio. O Lockvetimab, né, é um anticorpo monoclonal que ataca só a interleucina 31. Não tem efeito colateral ou tem? Porque tem animal que está muito bem com ciclosporina, com ciclavance, está muito bem com oclacitinib. A hora que você passa para o Lockvetimab, ele faz uma foliculite. Isso é um efeito colateral? Ou ele não conseguiu inibir a foliculite e a disbiose porque ele não tem um bom efeito anti-inflamatório? Quantos por cento falha? 25%, 30% dos pacientes. Então, eu diria que ciclavance 80% é 85% de êxito, Apoquel 70%, 75%, Lockvetimab 80%. É muito parecido. E a minha estatística, estou falando da minha experiência clínica, né? Pode ser que alguém faça um comparativo na sua clínica e fale, não, na minha experiência é diferente. São sensacionais todos. Mas, como que a gente escolhe? Né? Então, teoricamente, eu tinha que num cachorro com maior grau de inflamação, eu tinha que escolher os que são mais abrangentes, que inibem mais substâncias, corticoide e ciclavance. Se ele tem um grau de importante de prurido, mas menos inflamação, e está ali intermediário, e está livre de infecções, o oclacitinib. Se ele já está completamente, o que eu digo para o meu cliente, em velocidade de cruzeiro, Lockvetimab. Então eu tenho essas três possibilidades, né? Ciclavance, oclacitinib e Lockvetimab. E antes de tudo, o corticoide. Então o corticoide por um período curto, o que a gente usava muito no passado, a gente usa pouco, né? Já migra para o ciclavance. Ficou bem. Vantagem do ciclavance, eu consigo diminuir a dose. Ficou bem, mas o paciente começou a rejeitar a medicação, o cliente não está tão satisfeito, o cachorro foge para tomar o remédio, ele prefere agora passar por um comprimido. Agora vamos para o oclacitinib. Está tão bem que ele não quer mais dar remédio, ele quer fazer anticorpo monoclonal. Lockvetimab. Está de boa, sensacional. Mas não é esta sequência que se faz na vida real. Na vida real, a gente acaba fazendo assim. A gente receta com corticoide e com shampoos antissépticos. Poucas vezes hoje a gente usa antibiótico, mas ainda usamos. Tiramos da crise e vamos pro oclacitinib ou Lockvetimab. Quando isso desembarcou no Brasil, a gente falou, o que dá certo com oclacitinib vai dar certo com Lockvetimab e vice-versa. E não é real. E quando você fala para o proprietário, eu tenho a possibilidade
do oclacitinib ou do Loc-Vetmab, ele às vezes escolhe um, às vezes escolhe outro. Muitos falam, você garante que a injeção vai funcionar? E você fala, eu não consigo garantir. Outros falam, você garante que vai dar? Eu não consigo. Então, a gente tem informações que nos Estados Unidos 50% prefere oclacitinib, 50% prefere Loc-Vetmab. Deu certo, você acaba parando por aí e migrando de um para o outro no laranjinho. Migrando do oclacitinib para o Loc-Vetmab e vice-versa. Mas muitas vezes não dá certo. Eu volto para o corticoide? Não, o corticoide hoje é só para reset. O corticoide não é para ficar o tempo todo. Muitas vezes não dá certo. O que a gente faz então? Ciclavance. É assim? Na vida real é assim. Porque ele é mais lento para funcionar. Então, ocorre que ele, sendo mais lento para funcionar, ele realmente fica no fim da fila. Mas, curiosamente, ele às vezes é mais efetivo, né? Porque, tecnicamente, tem todo o amparo. Ele inibe mais coisas. Então, às vezes, o proprietário fala, nossa, por que a gente não deu isso antes? E a gente fala, eu te ofereci. Quando eu te disse que poderia demorar 20 dias para funcionar e que 80% dos pacientes respondem mais 20 não, você não quis. Teoricamente, o certo seria sair do corticoide, né? Eu brinco assim, o corticoide, se o sol fosse o problema, o corticoide é aquela barraca de 3 metros. O ciclavance é um guarda-sol grande. O oclacitinib é o guarda-sol pequeno. E o Loc-Vetmab é o boné. Aí você fala, putz, mas o boné é ruim. É, você consegue jogar beach tênis, futebol com a barraca? Começou a chover um pouquinho. Você se abriga no boné ou você precisa de um guarda-sol pequeno ou grande? Então, você falar que uma coisa é melhor que a outra é não entender o mecanismo dos fármacos e para que eles se aplicam. Essa é a grande questão. Como a velocidade do oclacitinib e do Loc-Vetmab é mais rápido e o proprietário está ansioso e está com pressa, às vezes a gente faz esse caminho que está aí disposto para vocês. Pense nas possibilidades, né? Por quê? Porque o ciclavance ele é uma molécula versátil. E se ele não funciona, o que eu vou fazer se ele não funciona do jeito que eu gostaria? Né? Eu posso associar ele com corticoide? Eu posso associar ele com Cytopoint? Com Loc-Vetmab? Eu posso associar ele com cetoconazol? Nós vamos ver isso. Então, o grande lance é que ele pode associar com qualquer coisa. Então, agora eu estou saindo do meu paciente padrão, que está respondendo a uma coisa ou a outra, e entrando no meu paciente que não é padrão. No meu paciente que não está respondendo bem a nada. E ele é tão versátil que ele pode ser associado a quase tudo, e nós vamos discutir isso aí. Vale ressaltar que quando eu vou optar por essa situação, eu preciso entender quem é o meu paciente. Então, por exemplo, um caso de antes e depois só com ciclavance. Olha como esse cão era todo infeccionado, não poderia mais usar corticoide, o proprietário não queria usar mais corticoide e a gente falou, o que ele já usou? Tudo que tem no mercado, está cada vez pior. Vamos controlar a infecção e vamos para o ciclavance, que é tão abrangente quanto o corticoide. Problema, demora 20 dias para começar a agir. Solução, quando age, olha a situação que o cão ficou. O ciclavance pode ser usado com corticoide, meticortem ou calcorte. Então, olha a situação desse bulldog inglês e agora como ele está com ciclavance associado a corticoide. E claro, nesse caso, doses baixas. Eu faço deflazacorte uma vez por semana e ciclavance todo dia. Eu posso, num outro cachorro diabético, tirar ele da crise com ciclavance e o proprietário falava, controlou bem a inflamação, controlou bem a coceira, mas ele ainda se coça um pouco. Vamos associar com Loc-Vetmab? Encarece? Encarece. Pode, pode. Olha que legal. O cachorro controladíssimo. Eu posso, ainda em cães pesados, e esse é um caso que eu quero discutir com vocês, que é um Bull Terrier, que as pessoas acham que ele é alérgico, mas ninguém sabe direito se esses granulomas estão ligados à alergia ou não. Esse Bull Terrier, ele só com ciclavance é pesado financeiramente.
Então a gente pode usar 5 miligramas por quilo, tem gente que usa até menos 3 miligramas por quilo, mais 2,5 miligramas por quilo de cetoconazol. O cetoconazol inibe a via do citocromo P450, que é a via metabólica do ciclavance, e olha o resultado, né? O cachorro desse jeito, tristão, e todos os cães alérgicos com todos os medicamentos, isso não é exclusivo do ciclavance, quando eles ficam bem, o cachorro fala, mudou de comportamento, olha, é o mesmo sofá, o mesmo lençol, olha o cão como tá, branco, proprietário satisfeito. E agora, Ronaldo? Agora que ele tá branco assim, eu passo o ciclavance para todo dia sem o cetoconazol. E agora? Agora que ele tá bom, eu passo o ciclavance dia sim, dia não. Dia sim, 2 não. Mas eu diria para vocês que a esmagadora maioria dos pacientes fica com o ciclavance ou todo dia ou dia sim, dia não. 2 vezes por semana, 3 vezes por semana é um pouco mais difícil. Um problema que tem em todos os medicamentos disponíveis para o nosso tratamento. Mesmo que eu tenha um paciente controlado com tudo isso que a gente passeou e falou, eu tenho um grande problema que são as extremidades. Quem não fala com as extremidades? Né? Eu representei a extremidade aqui de vermelhinho e ela não está entendendo nada. O classitinib não fala com extremidade. Locvetimab não fala. Ciclavance fala pouco. Ah, Ronaldo, tem uns trabalhos com otite e tal, vou mostrar. Mas nada é igual ao corticoide. Então, não podemos esquecer que quando a gente tira esses pacientes da crise, a gente tem esses pacientes super controlados, mas que seguem, lambendo as patas e com otite. E aí entra uma frase que eu gosto se não for corticoide, tem que ter corticoide. Explica, Ronaldo. Se ele está tomando corticoide sistêmico, tudo melhora. Se ele está tomando ciclavance, ou classitinib, locvetimab, eu tenho que colocar um pouco de corticoide tópico, principalmente na orelha e também nas patas. Mas a orelha é pior ainda. A orelha sem corticoide, se for um cão alérgico, é muito difícil. Outras aplicações, né? Se a gente pegar o livro das nossas queridas brasileiras, agora quase americanas, Sandra e Sheila, nós temos no livro delas 28 enfermidades relatadas em cães e 11 em felinos, né? Aprovado para dermatite atópica. Extra label, né, fora de bula, inclui fístula perianal do pastor alemão ou de outras raças, adenite sebácea, não tem nada melhor, paniculite nodular estéreo, dermatose neutrofílica, que parece pioderma gangrenoso, síndrome de Wells, síndrome de Sweet, alopecia areata, vasculite, ulcerativa do plano nasal, do frontal da narina, dermatomiosite, dermatite de contato, furunculose podal crônica, que é essa cara aí do Bull Terrier, casos refratários de celulite juvenil, linfadenopatia, linfangite, histiocytose reativa, otite proliferativa, tá, tem cachorro que responde, tem cachorro que não. Problemas de desqueratinização primária, como seborreia do Springer espênio, etc, etc, etc. Doenças autoimunes, pênfigo foliáceo, lúpus cutâneo eritematoso, lúpus sistêmico, lúpus vesicular, lúpus cutâneo esfoliativo, eritema multiforme, síndrome uveodermatológica. E para gato, né? Dermatite atópica, hoje chama síndrome atópica felina, complexo granuloma eosinofílico, urticária pigmentosa, granuloma estéreo, pododermatite plasmocítica, estomatite plasmocítica, vasculite, adenite sebácea, dermatose facial idiopática do gato persa, alopecia adquirida felina pseudopelada, pênfigo eritematoso e foliáceo. Tá? E a ciclosporina também pode ser usada como economizador de corticoide, ou seja, é uma molécula versátil porque pode ser associado com um corticoide, com locvetimab, com cetoconazol e pode funcionar somando cães e gatos, mais, né, do que 30 doenças. Tá? Na verdade, em 39 doenças, em quase 40 doenças, 28 para cães e 11 para gatos relatados. É lógico que quando eu falo de doença autoimune, essas coisas assim, a dose tem que ser maior ou sempre associado com cetoconazol.
E aqui alguns casos dessas enfermidades, né? Uma paniculite nodular estéril, isso é um dog alemão, né? Todo ulcerado, o corpo todo em feridas, dor. E esse cara hoje, é uma moça na verdade, toma ciclosporina 2 vezes por semana. Já faz 1 ano que está bem controlado. Lúpus, né? Lúpus discoide generalizado. Você veja que esse cão tem uma onicodistrofia lupoide, tem essas lesões em disco, por isso que é o nome discoide, né? Lesão em mucosa. O Fabrício, que é o meu patologista, falou, puxa, pode ser também um lúpus mucocutâneo, mas lúpus mucocutâneo não tem tanta lesão na pele. Ah, pode ser um lúpus vesicular, mas não é na raça. Até ficou muito difícil classificar esse cara. Era lúpus, mas como ele tinha um quadro meio mesclado, é um Fox, a gente ficou na dúvida de qual lúpus exatamente ele tinha, né? Aqui antes e depois do ciclavance, né? Essa é uma lesão no ânus, né? Essas lesões discoides em relevo, depois do lado esquerdo de quem está olhando na tela, né? No abdômen, lesões grandes, tudo em formato de disco, né? E a lesão da boca totalmente cicatrizada. Pênfigo foliáceo, um cão que estava entupido de corticoide. A gente associou ciclosporina e foi desmamando o corticoide, e aqui fizemos 10 mg por quilo de ciclosporina, ciclavance. Ó, antes e depois. Olha a orelha desse cão antes e depois, né? Agora invertido, antes e depois. E aqui é uma mocinha, né? Eu falei esse cara, mas é uma mocinha. E gatos? Primeira coisa é um recorte da bula de gatos da Europa. Cães e gatos. O ciclavance é o mesmo ciclavance cães e gatos. Então você pode usar em gatos? Sim. Eu preciso de um termo de responsabilidade para gato? Hoje precisa de termo de responsabilidade para tudo, mas eu fico pensando, quando você manipula para gato, você pede um termo de responsabilidade? Quando você faz aquelas fórmulas malucas que você manipula, você pede um... Cadê a bula? Não tem, você manipulou. Então, assim, às vezes é engraçado que o próprio proprietário ele se comporta com uma maneira esquisita, porque ele fala, não pode? Não, então vamos manipular, vamos. Né? O que eu quero dizer para vocês é que por uma questão burocrática, por uma questão de bastante trabalho mesmo, a gente não tem, né, o registro no Brasil para felinos, mas é o mesmo ciclavance. Inclusive ele vem da Europa, tá? E essa é a bula do ciclavance em Portugal. Uma das grandes indicações é para síndrome atópica felina, que hoje recebeu toda uma nova formatação, recebeu toda uma nova classificação, né? E agora se diz que o gato com síndrome atópica felina, ele pode ter quadro respiratório, a clássica asma felina, com dispneia, respiração de boca aberta, taquipneia, cianose, ruído ao respirar, né? Tosse crônica, intolerância a exercício, respiração ruidosa. Esse gato, ainda com esta síndrome, pode ter vômito, diarreia, pobre apetite, perda de peso, sintomas gastrointestinais, ligado a alimento ou não. Isso está dentro da síndrome atópica. Ele pode ter urticária, pododermatite plasmocítica provocada por alimento, ou ele pode ter síndromes cutâneas, padrões cutâneos provocados por alimento, por pulga, ou se ele tiver só a manifestação cutânea, ele tem a síndrome atópica felina cutânea, ou síndrome cutânea atópica felina. Então, a síndrome atópica felina agora é um guarda-chuva que inclui quadros respiratórios, gastrointestinais e cutâneos. O gato que tem síndrome atópica pode ter reação gastroentérica ou cutânea por alimento, pode ter reação cutânea com a presença de pulga e pode ter reação cutânea tendo problema com ácaros do ar e esporos de fungo e pólen e substâncias ambientais. Então, o que a gente antes dividia, asma é respiratório, alergia alimentar, alergia a pulga, hoje está tudo dentro dessa síndrome atópica felina.
Mas quando eu tiro pulga e meu gato não melhora, quando eu faço dieta e o meu gato não melhora, ele só tem um quadro dermatológico, não tem o quadro respiratório. Em vez de eu chamar de síndrome atópica felina, eu chamo de síndrome cutânea atópica felina, ou síndrome atópica felina cutânea, que era antigamente a dermatite atópica. E o gato pode se manifestar com dermatite miliar, alopecia autoinduzida, úlceras e escoriações de cabeça e pescoço e complexo granuloma eosinofílico. O que tem para esses caras? Como que eu faço? Em crises agudas, eu uso Depomedrol. Para gato, vai bem, é tranquilo. Diz a literatura que até 3 doses por ano. 3 doses por ano é um número meio mágico, mas ok. Depois, eu tento manejar com doses baixas de dexametasona e com desclorfenamida. Opa, aqui tem um antihistamínico. Para gato pode funcionar muito bem. Se eu consigo baixar a dexametasona para 1, 2 vezes por semana, com antihistamínico todo dia, talvez seja uma boa saída, porque o gato é mais difícil de você provocar um hiperadreno, mas eles também fazem, tanto diabetes quanto hiperadreno. Se eu saio da crise e ele está precisando de muito corticoide, eu vou para o Ciclavance, só que a dose de gato é 7 mg por quilo a cada 24 horas. Não deu certo. Aí o clacitinib para gato é off-label. O próprio Guidelines diz que meio calabresa, meio mozzarella. Depois, Maropitan. Aí começam aquelas coisas que a gente não sabe se dá resultado. Lembrando que o clacitinib para gato é 1 mg por quilo a cada 12 horas, é 4 vezes a dose de cão. Então, Ciclavance é o remédio do gato, mas como ele é gato, o ideal seria saber se ele não tem FIV-FeLV nem toxoplasmose, fazer uma sorologia, porque como é um imunomodulador, a literatura diz que o gato pode ter uma toxoplasmose ali pré-clínica, sem manifestação nenhuma, e quando você faz clostridium aparecer. E FIV-FeLV é a mesma coisa, tá? Então, esse detalhezinho que é para tua segurança. Eu diria que a gente tem gatos que têm FIV-FeLV e o proprietário fala, pode dar, eu estou desesperado, ele está coçando e não é tão ruim. Às vezes até veterinários que fazem medicina felina liberam em alguns pacientes. Mas para o teu resguardo, para a tua segurança, vale muito a pena a gente fazer isso, né? Para gato funciona que é uma maravilha, né? Olha isso, antes e depois aqui. O que ele tomou? Ciclavance. Em que época? Na época que eu fazia o experimento para cães. Quanto tempo durou o experimento para cães? 2 anos e meio, para poder registrar no mapa. Aliás, vale uma boa informação. Olha o produto que você prescreve para o teu paciente, vira a embalagem do shampoo, do otológico, tudo, e vê se está livre de registro. Se tiver livre de registro, não tem controle, nunca foi testado com duplo cego, com placebo, controle positivo, controle negativo, randomizado, não tem nada disso, tá? E lógico que eu fiquei 2 anos e meio com Ciclavance na clínica, lógico que eu dei uma roubadinha na Virbac e usava em alguns gatos. Olha o resultado desse gato. Antes e depois. Olha esse gato, como ele era ruim, a gente pensou até em esporotricose ou todas as coisas que envolvem lesão em goma em gato, né? A gente, para não esquecer, chama de malenche, micobacteriose, algose, leishmaniose, esporotricose, nocardia. O N é 2 coisas, nocardia, neoplasia, criptococose, histoplasmose. A gente precisa achar um lugar para o R de rodococose. Então, um gato com isso aí tem que fazer um vasto diagnóstico diferencial. Mas isso era só úlcera de prurido, né? Muito feio. O gato se mutilava muito. E aqui, já em processo final de cicatrização com o Ciclavance. Olha aí, que lindinho. Eu adoro essa coisa do veterinário. Trabalhe com quem ame. Como é que é? Trabalhe com quem ama e não trabalhará nenhum dia jamais da sua vida. Mentira! O gato e o cachorro chegam na sua clínica com o tutor. Dá um trabalho, tem uns caras bravos, a gente tem que espremer glândula de anal, a gente toma mordida. Não é tão fofo assim, tá? Brincadeiras à parte, eu queria agradecer novamente o convite para estar aqui com vocês hoje, né, discutindo
é uma molécula que veio para agregar muito na nossa rotina. Como eu disse, eu falei que contaria a vida real, como que é, né? Como que a gente escolhe, quais são as nossas ferramentas. Não é um muro de lamentação, mas é uma molécula muito versátil, é uma molécula que pode ser associada com outras, pode tratar quase 40 doenças somando cão e gato, não só para dermatite atópica. É uma baita ferramenta com dermatite atópica em cão, é a molécula do gato. Então a gente pode usar com muita tranquilidade, é um produto muito efetivo e muito seguro. E quando a gente compara com pacientes que chegavam na clínica recebendo ciclosporina manipulada, um histórico de ter tomado Sandimo humano, e proprietários assim, não dá de novo ciclosporina, não, dá uma chance, vamos usar essa ciclosporina é diferente, ela tem maior biodisponibilidade, etc, etc. Os clientes ficavam encantados com o resultado. Então, para quem ainda acha que é uma ciclosporina igual a outra, eu posso dizer que 1 ano depois de Ciclavance, essa opinião que era muito minha, né, porque eu fiz todo o registro do produto, então eu tinha acesso ao produto, mas os veterinários do mercado não tinham, era uma opinião muito minha e hoje eu sei que tem muita gente que compartilha da mesma opinião e que tem usado com bastante sucesso. Agradeço a confiança, agradeço a Virbac, a VetSmart e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Eu sou o Ricardo Cabral, gerente técnico da Virbac do Brasil. E agora eu vou apresentar para vocês, na verdade, reforçar mais alguns conceitos importantes a respeito do Ciclavance, a nossa ciclosporina líquida. Como vocês sabem, o Ciclavance, para poder explicar melhor sobre as vantagens do produto, a gente se baseia em 4 pilares principais. Então, a gente fala um pouquinho a respeito de confiança e segurança do produto, de uso do produto, sobre a eficácia, a precisão e a economia. Referente ao primeiro ponto, quando a gente fala de confiança, eu sempre gosto de começar lembrando a todos que quem está trazendo o Ciclavance para o Brasil, quem trouxe o Ciclavance para o Brasil, é a Virbac, uma empresa que já tem know-how na parte de dermatologia veterinária, nessa especialidade, né, que é a dermatologia veterinária, uma empresa reconhecida pelos produtos e pelas tecnologias inovadoras dentro dessa especialidade. Um outro ponto importante da gente falar da segurança do uso do Ciclavance é comparar com os corticoides. Por quê? Os corticoides, eles são a primeira escolha normalmente dos médicos veterinários para o controle dos sinais clínicos da dermatite atópica canina, a principal doença alérgica dos cães. E a ciclosporina, ela acaba sendo um concorrente importante desse produto, né, do uso dos corticoides, mas muito mais seguro. Então, no longo prazo, como a gente pode observar nesses 2 gráficos aqui, se a gente comparar lá com 60 dias de uso ou até mais, a gente percebe que os corticoides, eles trazem muito mais efeitos adversos do que a ciclosporina, do que o Ciclavance, né? Então, aqui eu trago 2 parâmetros importantes, né? O de fosfatase alcalina, que é um marcador de lesão hepática, e o de triglicérides, que é um marcador de alterações metabólicas. E a gente percebe que com o tempo, né, com o uso dos corticoides de maneira crônica, existe, né, um aumento da fosfatase alcalina e um aumento dos níveis dos triglicérides que não são observados com o uso do Ciclavance. Então, isso demonstrando a segurança de uso dessa molécula quando comparado com os corticoides, que, como eu já disse, é a principal molécula, a primeira molécula, né, o primeiro fármaco de escolha da maioria dos médicos veterinários pela ação corticoide, pela ação anti-inflamatória, pela ação no controle do prurido e principalmente por uma ação rápida, né? E, de fato, os corticoides eles têm uma ação mais rápida, mas a gente precisa se lembrar que a dermatite atópica, o controle dos sinais clínicos da dermatite atópica, vai ser feito pelo resto da vida desse animal, porque se trata de uma doença crônica, né? Então, acho que um ponto muito importante quando a gente fala de segurança é pensar sempre no longo prazo. Algumas informações a respeito do produto. O produto, né, o Ciclavance, ele tem uma validade de 2 anos, mas depois de aberto, ele deve ser utilizado dentro de 6 meses. E a conservação é em temperatura ambiente, então ele não precisa ser guardado em geladeira. Quando a gente guarda em geladeira, ele pode separar fases, porque é um produto de base oleosa, tá? Outras contraindicações. Não usar o produto em caso de hipersensibilidade, não usar em animais com caso de histórico de neoplasias malignas. Então, se o animal tem histórico de já ter tido algum tipo de neoplasia, a gente prefere evitar o uso, tá? Não vacinar os animais em tratamento. Trata-se de uma medicação imunossupressora, então a gente sempre pede um intervalo de pelo menos 2 semanas
para vacinação. Então, se o animal já estiver em tratamento, interrompe por 2 semanas e aplica a vacina, podendo recomeçar logo em seguida a administração do ciclavance, já que a droga demora um pouco para começar a agir. E da mesma maneira, se vacinar o animal antes, esperar pelo menos 2 semanas até começar a administrar a medicação. Em filhotes, a gente indica o uso a partir dos 6 meses de idade, não utilizar em fêmeas gestantes e sempre pesar os animais durante o tratamento para a gente utilizar as doses de maneira correta, ajustar as doses de maneira correta. A respeito de efeitos adversos, a gente ainda está falando de segurança de uso da ciclosporina. E claro que, como qualquer fármaco, ela não é livre, ela não é isenta de efeitos adversos. Mas esses efeitos adversos, eles são controláveis, e a gente vai falar um pouquinho sobre o controle desses principais, e são muito mais raros do que, por exemplo, como a gente já citou, o uso dos corticoides. Qual é o principal efeito adverso que a gente observa com o uso da ciclosporina? Sem dúvida nenhuma, o vômito. Então, os distúrbios gastrointestinais, eles acontecem, não numa porcentagem muito alta, a gente fala de 10 a 15% dos cães, sendo que o vômito é o principal. A diarreia normalmente autolimitante, a gente muitas vezes não precisa fazer nada, não precisa agir. E no vômito, quando ele estiver presente, quando ele ocorrer nesses 10 a 15% dos animais, no próximo slide eu vou falar um pouquinho de como a gente pode agir, de como a gente pode atuar para controlar esse efeito adverso. Os outros efeitos descritos em bula, os outros efeitos colaterais descritos em bula, são ainda mais raros. A hiperplasia gengival, por exemplo, pode ser observada em 1 a 2% dos cães tratados, uma porcentagem muito baixa. O hirsutismo, ou aumento do pelo, inclusive em locais onde não deveria haver pelos, também em menos de 1% dos cães, sendo esse um efeito adverso que muitas vezes agrada aos tutores, porque o animal volta a crescer o pelo. E fraqueza muscular ainda mais rara. Como eu citei, o vômito é o principal efeito adverso. Tá? E quando presente, a gente precisa destituir algumas coisas para poder fazer o controle efetivo desse efeito colateral. Então, uma das alternativas é iniciar o tratamento com doses menores, de 1 a 2 mg por quilo, e ir aumentando gradativamente até chegar na dose de bula, que é de 5 mg por quilo. Uma outra alternativa é reduzir a frequência, sendo uma alternativa quando o vômito começa a acontecer já com a administração prolongada do produto. Quando a gente já fez um controle efetivo dos sinais clínicos da doença, da dermatite atópica, da doença alérgica, e aí a gente já pode pensar em reduzir a frequência de administração para dias alternados e mais para frente, até pensar em reduzir ainda mais para 2 vezes por semana. Uma outra alternativa seria administrar junto com o alimento. Embora na bula do produto esteja escrito que é importante dar um espaço ali de 2 horas entre a administração da alimentação e o fornecimento da medicação, alguns trabalhos e a literatura mostra que não existe alteração da biodisponibilidade da ciclosporina, mesmo quando ela é administrada junto com o alimento. E isso pode minimizar o principal efeito adverso, que é o vômito. Tá? E um último ponto que é muito importante é o tratamento sintomático. Se o animal vomita ou tem náusea, a gente pode utilizar uma medicação para controle desses efeitos adversos, como o maropitam, como a metoclopramida, como a ondazedrona e outros. Tá? E aí a gente entra no segundo ponto, referente à eficácia. Se eu comparar a eficácia também com a dos corticoides, o que a gente vai observar, olhando aqui nesses 2 gráficos, a redução do prurido e o score de lesões, ou seja, o CADESE, o marcador de inflamação, de lesões inflamatórias, a gente observa que os corticoides eles até podem agir um pouco mais rápido na redução dos sinais clínicos. E a gente sabe disso pela literatura, que os corticoides eles têm uma ação mais rápida, enquanto a ciclosporina age mais lentamente. Porém, no longo prazo, e lembrando sempre que o objetivo de controle da dermatite atópica é no longo prazo, a gente observa que não existe tanta diferença assim entre o uso da ciclosporina, o uso do ciclavance e dos corticoides, seja na redução do prurido ou na redução da inflamação, na redução do score lesional. Então, são 2 medicações que vão agir de maneira similar, a ciclosporina e os corticoides, sendo que, como eu já mostrei, o ciclavance é muito mais seguro do que o uso crônico dos corticoides, traz muito menos efeitos adversos. Por que a gente pode falar a respeito do ciclavance em um produto de uma eficácia superior? A gente observa isso na prática, uma eficácia superior do ciclavance e menos efeitos adversos quando comparado com outras ciclosporinas.
A nossa ciclosporina, o Ciclavance, é diferenciada. Ela é uma ciclosporina que vem em microemulsão. Isso garante para ela uma maior biodisponibilidade, menos tempo de contato com a mucosa do trato gastrointestinal, né, o que gera menos efeitos adversos, e uma quantidade maior de medicação que chega efetivamente na corrente sanguínea para fazer o efeito que ela precisa fazer, né? Então a gente observa isso por trabalhos, né, que as ciclosporinas em base de óleo vegetal, e aí a gente fala principalmente da ciclosporina manipulada, tem uma biodisponibilidade menor, em torno de 20 a 25%. Isso, referências de literatura. O Ciclavance, a gente consegue chegar em uma biodisponibilidade relatada em bula de até 45%, né, graças à microemulsão. Então, um produto que vai trazer mais eficácia, como eu falei, e menos efeitos adversos. No terceiro ponto, quando a gente fala de economia, a gente precisa se lembrar que a dermatite atópica é uma doença que é muito onerosa para os tutores, né? São tutores que já consultaram vários médicos veterinários, que já utilizaram diferentes produtos, que fazem uso de muitas vezes de ração especial para esses animais, que faz uso sistemático de medicação antipulga, né? Então é uma doença extremamente onerosa para a maioria dos tutores, tá? Então a gente precisa pensar em medicações que sejam assertivas no tratamento, é claro, mas que também tenham um rendimento muito bom quando a gente fala do tratamento. Para vocês terem uma ideia, aqui eu trago uma tabela que vocês podem observar o rendimento dos diferentes frascos de Ciclavance, lembrando que a gente tem 3 apresentações com a mesma concentração, né? Então frascos de 15 ml, de 30 ml e de 50 ml, de acordo com o peso do animal, o tempo de rendimento. Então, por exemplo, para um cão de 10 quilos, se a gente pensar, por exemplo, num bulldog francês, que tem mais ou menos essa média de peso, né, podendo ser um pouco mais, um frasco de 30 ml ele dá para 2 meses de tratamento. E lembrando que a ciclosporina, o uso dela é uma vez ao dia. Então a gente administra a dose inicialmente, né, de 5 mg por quilo, uma vez ao dia. Além de trazer essa praticidade, tem um rendimento então muito alto, né? 2 meses, um frasco de 30 ml, por exemplo. Tá? Então essa tabela acompanha os materiais, ela está à disposição de vocês, para que vocês mostrem também para os tutores que vocês forem prescrever o Ciclavance, o rendimento de cada frasco. Isso, pessoal, a gente também precisa lembrar que a literatura relata que é possível fazer um ajuste da dose da ciclosporina que é administrada para esses cães. Os animais, então, começam a tomar 5 mg por quilo da ciclosporina, essa dose inicial a cada 24 horas, e dentro de uma média aí de 4 semanas ocorre a resposta total, né, desses animais. Então, dentro de um mês de administração, mas isso na média, né, esses cães respondem com redução do prurido e redução do score de inflamação, certo? Quando chega nesse ponto, nessa etapa do tratamento, de acordo com os trabalhos, a gente pode propor para os tutores uma redução de frequência de administração. Então, se ele está sendo administrado todos os dias, a gente consegue reduzir para dias alternados a administração da ciclosporina. De acordo com a literatura, 50% dos cães vão ficar muito bem com essa dose em dias alternados. Isso vai aumentar ainda mais o rendimento da medicação. Tá? 25% dos cães, a gente consegue posteriormente reduzir ainda mais essa frequência de administração. Né? 25% deles, então, ficam bem controlados com uma administração 2 vezes por semana. Mas aí tem uma quantidade de 25% dos cães, aproximadamente, que precisam regredir para a dose administrada diariamente. Então, é mais ou menos essas porcentagens para vocês terem em mente, mas a gente consegue, portanto, na maioria dos pacientes, com muito sucesso, propor um ajuste de frequência de administração, o que traz mais conveniência e maior rendimento também da medicação. E por fim, falando a respeito da precisão, é um frasco que traz um adaptador de fácil encaixe nesse frasco, e é esse adaptador que garante que a medicação vai ficar estável por pelo menos 6 meses mesmo depois de aberta. Então, a gente tem vídeos, pessoal, na internet, no YouTube, né, ensinando como montar o frasco do Ciclavance e como administrar o produto para os cães. Mas uma vez que esse adaptador é encaixado no frasco, ele não sai mais. Ele tem uma agulha plástica no interior que vai perfurar a borrachinha do frasco e ele fica ali, esse adaptador. O que sai é a seringa, né, que encaixa e desencaixa rosqueando no frasco. Como eu citei, a gente tem 3 apresentações do Ciclavance, a de 15, a de 30 e a de 50 ml,
sendo que a concentração da ciclosporina é a mesma para as 3 apresentações. Então, o que muda de fato é o rendimento de cada frasco, de acordo com o peso do seu paciente. Muito obrigado, eu deixo aqui o meu contato para que vocês possam tirar eventuais dúvidas e, mais uma vez, agradeço a todos que assistiram até aqui.